colocar o cara pra jogar no campo alagado, pra não machucar esse atleta, pra não preservar mesmo a saúde desse atleta, Pode que ser, é um ativo do clube? eu acho que não chegaria tanto, mas porque eu acho que é uma experiência válida para todos eles. Eu acho que a Copa São Paulo também é importante. Eu me lembro que no ano passado se discutia muito do André ir ou não ir para a Copa São Paulo. E eu conversei com o Zé Ricardo na época, e o próprio Zé Ricardo falou: eu acho super importante o menino vivenciar a Copa São Paulo. Eu falei: eu também acho. Eu acho que porque a formação ela tem um processo, né, cara? E quando a gente antecipa esses processos, normalmente não dá certo. Eu acho que os jogadores têm que viver isso. Então, a Copa São Paulo. O Endrick teve que vivenciar a Copa São Paulo. Esse ano, por exemplo, eu era a favor que o Ryan fosse para a Copa São Paulo. Entendeu? Eu já não estava mais no clube, decidiram pelo Ryan não ir. Mas eu achava que era muito importante o Ryan ter participado da Copa São Paulo. Tem uma visibilidade. Para ele é importante ele entender aquele contexto de jogo. Isso tudo ajuda na formação. O campo ruim também ajuda na formação. Pode vir a enfrentar isso em algum momento, né? Então, eu acho que tudo é um contexto. Se você falar assim, a Copa São Paulo hoje, para mim, é uma competição menos importante do que um Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Mas eu acho que do mesmo jeito ajuda a formar. Poderia ser a categoria mais nova, com sub-18, sub-19, vai acabar que isso vai ser escolha de cada clube, né? Por conta dessa questão dos clubes fazerem pré-temporada e não jogarem o início dos estaduais. Então, como o profissional precisa de jogador, é uma forma de você se comunicar e dizer, cara, então eu não vou mandar ninguém de 19, 20 anos para a Copa São Paulo, vou deixar todo mundo aí treinando, dá férias aí, treina para iniciar o estadual, e a gente joga com sub-18, sub-17, aqueles meninos que estão crescendo. Acho que o Palmeiras fez isso agora, né? Acaba que é ruim porque você tem um desequilíbrio. Porque os times do interior, eles botam meninos mais velhos, né? Com 20, 21 anos, até para botar para mercado. E a Federação Paulista alega isso, né? Não, porque os caras precisam disso, né? Eles têm que botar os jogadores no mercado. E aí acaba que a questão vira política, né? Não há uma preocupação mais com a formação ali. E como é que vocês fazem? E aí eu pergunto, vocês trabalham com futebol de base de maneira profissional? Como é que vocês fazem, por exemplo? Tem jogadores que demoram um pouquinho mais a maturar e demoram um pouquinho mais a subir, porque tem aquela coisa do furar a fila, né? De vez em quando o cara tem 18, 19 já treinando profissional, mas tem um de 20 que ainda vai jogar sua copinha, ainda vai vivenciar aquela experiência. Tem casos de jogadores que jogam a copinha 3, 4 vezes. Como é que vocês fazem para manter esse cara motivado? Porque ao mesmo tempo que tem a motivação de que ele precisa bem, tem muito mais, além da motivação, a questão de urgência, né? Como é que vocês fazem para lidar com isso? Eu acho que é a mesma coisa, é conversa diária, né? Sempre dando feedback aos atletas, eles entendendo o contexto. A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar, não é para exceção, a gente tem que trabalhar para a regra. O futebol brasileiro trabalha muito para exceção, né? O tempo todo. O menino de 16 anos que bate no profissional com 17. Não são todos, entendeu? Se não bater nessa idade não serve? Não é assim. Né? Cientificamente é comprovado que os jogadores maturam até 23 anos e eles não param de aprender. Na verdade, eles acabam se desenvolvendo o tempo todo, né? Então, até 23 anos, demora. Realmente, alguns jogadores demoram mais, né? Alguns clubes tinham um caráter de urgência muito maior. O Vasco mesmo, nos anos anteriores, tinha um caráter de urgência muito maior do que tem hoje. Né? Porque hoje tem uma condição financeira para se contratar um ou outro jogador. Não tinha. Então, o Andrei, o Marlon, o Eguinaldo precisaram ajudar a gente lá na Série B para a gente subir. Né? Foi uma situação que a gente teve que colocar com todo cuidado. O Andrei foi para a Copa São Paulo, voltou da Copa São Paulo e foi integrado ao profissional, demorou a estrear. Mas o Andrei já não tinha subido naquela reta final de 2021, onde o Vasco não tinha mais chance. Ele jogou contra o Londrina, mas ele já estava ali. Ele ia, voltava, voltava. Vocês começaram a fazer esse planejamento um pouquinho antes até com ele, né? Mas aí não com a gente lá no profissional, né? Em 22, quando eu chego no profissional, a gente faz o planejamento da subida dele, né? Vamos levar ele para a Copa São Paulo, ele se integra definitivamente ao profissional logo em seguida. E foi o que aconteceu. Ele demorou a estrear pelo Vasco, porque mesmo assim, eu na minha cabeça, eu sempre tive muito cuidado com isso. Tanto o Marlon como o Eguinaldo também foram dessa forma. Eles ficavam treinando quase 2 meses lá com o grupo
antes de fazer a estreia, entendeu? E mesmo assim, para ser relacionado, para ir para o banco. Eu me lembro do Jorginho me pedindo, por favor, para levar o Eric Marcos, e eu, não, o Eric Marcos não. Pô, Brasil, deixa eu levar o Eric Marcos. Não, leva ele pro banco, mas, pô, não bota ele na furada não, pelo amor de Deus. Aí foi o que aconteceu, porque foi o jogo contra a Chapecoense, se eu não me engano, que foi 0-0, se eu não me engano, né? Agora pode ser que falhe a memória. E ele não colocou o Eric Marcos, ele cumpriu a promessa de não colocar, né? Por causa disso, porque eu tinha uma preocupação muito grande. O Eric Marcos, naquele momento, tinha feito 3, 4 treinos, pô, com o elenco profissional, né? É um potencial enorme de jogador, não pode ser queimado dentro de uma Série B, porque eu vou salvar a minha pele, né? Então não é aí, não é por aí. E vamos pro... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!